Olá, eu sou o Marcos Valério XR e hoje é o dia 7 de abril de 2020. E quem me acompanha há algum tempo sabe que uma das maiores preocupações, um dos meus maiores objetos de crítica é o neo-esquerdismo. Aquele esquerdismo que trocou a pauta econômica da grande maioria pelas pautas de minorias elitistas. Mas é bom apontar, sempre bom lembrar também que, ainda mais antigo, nós temos também um neoconservadorismo que também trocou a defesa das tradições populares, a defesa da família, pela defesa do liberalismo econômico. E para exemplificar bem como que isso corrompe a mentalidade, vamos observar o fato que está ocorrendo agora, nesse momento. Veja bem, se você tem observado os maiores expoentes de conservadorismo por aí, em termos de radicalidade principalmente, eu sou um conservador, mas não sou dos mais radicais, você vai observar, claro, que há uma preocupação enorme com a preservação da integridade familiar. Há uma crítica ao fato das mulheres até mesmo trabalharem fora ou trabalharem em demasia, porque isso as afasta do lar. Isso diminui a convivência delas com seus filhos, e também os maridos trabalhando tempo demais fora. Isso contribui para a desagregação familiar. O fato das crianças estarem muito tempo na escola ou nas creches. Tem se falado muito até mesmo na iniciativa da educação em casa, o homeschooling. Ou seja, toda uma crítica a respeito de determinadas forças sociais e econômicas que contribuem para a desagregação das famílias. E aí, veja só que interessante, de repente ocorre essa pandemia. E vários locais decretaram quarentenas ou lockouts. E você veja só que oportunidade maravilhosa para que determinadas demandas conservadoras possam se realizar agora. As famílias ficando em casa, maior tempo de convivência familiar, maior presença dos pais dentro de casa, maior presença das mães com seus filhos, não necessidade de ir para as escolas, oportunidade até mesmo para a educação em casa, oportunidade de maior tempo livre para os maridos estarem resolvendo aqueles problemas cotidianos, caseiros, fazendo seus reparos, suas reformas, sem a necessidade de chamar pessoas de fora, que se o homem da casa não pode fazer, acaba tendo que chamar um outro. Olha a oportunidade de convivência mais íntima e até mesmo desenvolvimento de novas competências, novas aptidões, de forma a tentar compensar a perda econômica do isolamento. Quem sabe até mesmo tentar desenvolver alguma nova atividade, até nesse sentido de uma iniciativa original que não só elimine, não só agora, mas até mesmo reduza a dependência econômica de você ter que trabalhar para outros. Até mesmo a chance de integrar a família numa produção nova, uma vez que conservadores sempre viram com desconfiança essa questão de abolir o trabalho infantil. Ou seja, esse momento da pandemia é uma excelente oportunidade para exercer essa tentativa de resgate dos valores familiares, até mesmo se unindo em torno da proteção dos mais idosos, que são o símbolo encarnado da tradição. E mesmo que as tradições religiosas fiquem prejudicadas pela dificuldade de se organizar, de se encontrar em igrejas, isso também é uma oportunidade de momentos de oração familiar. Ou seja, é uma oportunidade dourada para exercer uma série de coisas que estão sendo buscadas pelos conservadores há décadas. Uma oportunidade de ouro. Mas, desgraçadamente, o que é que a maioria desses ditos conservadores estão fazendo? Eles saíram em defesa da economia. Em vez de aproveitar essa oportunidade maravilhosa, resolveram sair na defesa do mesmo sistema que ataca as tradições familiares. A defesa do mesmo modelo econômico que tira as mulheres dos seus lares, que obriga as crianças a ir para as creches, a ir para as escolas, onde vão ser submetidas a uma série de conteúdos determinados pelo Estado, que muitas vezes eles desconfiam. E deixando bem claro que eu não estou exatamente defendendo essas posturas conservadoras, mas apontando a inacreditável contradição
de ter defendido por tanto tempo uma série de coisas, e quando essas coisas podem se realizar agora de uma forma inédita e totalmente inesperada, o que eles fazem? O contrário, e começam a defender aquele mesmo modelo econômico que normalmente ataca isso tudo. Começam a defender até mesmo expressões anteriores que sempre foram criticadas como desagregadoras das tradições, como por exemplo a grande mídia, como por exemplo a grande indústria de entretenimento, introduzindo valores frequentemente denunciados como anticristãos, como antitradicionais, como antifamília, defendendo aquele sistema que reduz o tempo de convivência familiar a um episódio de fim de semana na frente da TV, ou indo no shopping assistir um monte de filme, que, como eu falei antes, frequentemente são denunciados como atentados às tradições. Isso é o resultado da infecção do vírus liberal dentro do conservadorismo. Porque o conservadorismo, ao defender um modo de vida que, apesar de todos os seus defeitos, bem ou mal funcionou, bem ou mal nos trouxe até aqui, ele sempre se opôs a rupturas significativas. E o conservadorismo foi, em algum momento, fortemente anticapitalista, porque foi a Revolução Industrial e o capitalismo que promoveu o êxodo rural, onde as famílias eram mais integradas, viviam mais perto do campo, mais perto da natureza, em comunidades menores. Foi o capitalismo que retirou essas famílias desses campos e jogou nos centros urbanos superlotados para que eles trabalhem por salários miseráveis em fábricas, para enriquecer uma elite burguesa. Posteriormente, ante a ameaça do comunismo, houve essa aliança um tanto estratégica entre o conservadorismo e o capitalismo, mas essa aliança foi uma traição, porque os valores liberais, eles sempre levam a melhor. Eles vão aos poucos corrompendo a mentalidade conservadora. É por isso que a ideia de um liberal conservador é uma contradição, não faz sentido. Existem alguns elementos compatíveis, mas são aqueles elementos muito primários de uma mentalidade assim liberal ainda muito incipiente, ainda no tempo de Adam Smith, que dá para compactuar alguma coisa, conciliar. Mas após esse período, à medida que o capitalismo foi se desenvolvendo, que o liberalismo econômico foi se desenvolvendo, ele se torna flagrantemente hostil, e não existe evidência mais clara do que isso, que é o fato das grandes corporações serem as que principalmente atentam contra os valores familiares. Um exemplo paradigmático que eu acho que tem que ser sempre lembrado é aquele famoso caso lá do Boticário, né, que fez aquela propaganda em favor do casamento gay. Houve aquela reação dos conservadores e de repente 370 megacorporações internacionais fizeram um abaixo-assinado público manifestando seu apoio à causa. Essas mesmas megacorporações que não têm nenhum pudor em explorar trabalho escravo em mundo afora. E ainda assim, mesmo diante dessas evidências claras de que é a grande indústria, o grande capitalismo que ataca frontalmente os valores familiares, esse bando de imbecis ainda o defendem. E aí você vê essas aberrações aí, como esses pastores milionários, esses vendilhões do templo, patifes como Edir Macedo, que ainda defende aborto e casamento gay, ainda se diz conservador, e o pessoal ainda acredita nesse desgraçado. Ou fascínoras como esse Silas Malafaia aí, esses Valdomiro Santiago, essa corja, que agora está aí, se aliando ao que pior excrescência que já pisou na política brasileira, que é esse governo maldito que está aí, essa desgraça inenarrável. Então aí, se aliando a essa corja, um sujeito que nem sequer representa alguma coisa que preste em termos de valores tradicionais. O terceiro casamento já está ferrando o casamento dele também. Então fica evidenciado o fracasso, a contradição brutal dessa ideia de um liberal conservadorismo. Isso não faz sentido. Fica evidenciada a corrupção absoluta dos fundamentos primários que os conservadores deveriam estar defendendo, estão ajudando a trair, não sendo capazes sequer de perceber a oportunidade. Claro que sempre vai ter alguns que não vão ter condições. Estou falando daqueles conservadores mais tradicionais que defendem isso e tenham alguma condição de exercer isso, que não são poucos, especialmente os que são ligeiramente mais abastados.
E aí você vê a desgraça que nós nos metemos, como é a eficiência do processo corruptor, a sutileza do liberalismo de se infiltrar dentro de uma cosmovisão que na verdade é oposta à sua, fingindo uma aliança e depois a destrói por dentro. E aconteceu a mesma coisa com o esquerdismo. Se infiltra ali dentro e depois destrói completamente a pauta trabalhista, a pauta em defesa da maioria, a pauta econômica em defesa da grande maioria, para introduzir feminismo, movimento gay, aborto, liberação de drogas. E é isso. Reflita sobre essa incrível contradição. Eu sou Marcos Valério XR e hoje é o dia 7 de abril de 2020. E eu estou indo para o trabalho porque eu trabalho em serviço essencial, produção de água, e eu não posso parar de trabalhar. Okay? Obrigado por sua atenção.